eu tiro o chapéu aos grandes em Portugal que ainda vão resistindo a isso. Eu na semana passada fiquei muito contente ao ver uma evolução do Futebol Clube do Porto, do portal do sócio. Fiquei muito contente ao ver o Benfica revelar que passou os 400 mil sócios e é uma marca mundial. E isto é um ótimo sinal num futebol cada vez mais adquirido a título individual e onde o espírito coletivo de adeptos está a desaparecer. É um ótimo sinal de resistência. Se vai ter frutos no futuro, não sei, dificilmente, porque vão acabar por, se calhar, ceder a esta tentação. Mas é ótimo ver que os clubes portugueses, os que lutam pelo título, ainda conseguem resistir a isto, ainda conseguem que haja esta ligação maioritária, presencial dos adeptos, por mais que às vezes até possa nem ser bem assim. Há investimentos, sem dúvida nenhuma, há ligações muito claras a empresários, mas é bom ver esta resistência ainda dos maiores clubes em Portugal. Sim, Diz-me aí, eu quero dizer. Sim, mas porque vai ser cada vez mais difícil Isso, sem dúvida. Neste mundo do futebol empresarial. Há pouco tempo tivemos aqui o presidente do Passos de Ferreira que nos falava sobre isso. Assim, ele dizia, há muitos sócios que resistem à venda, à transformação em SAD e posteriormente venda quase imediata a um fundo de investimento, a um grupo grande económico de futebol. E o presidente do Passos de Ferreira explicava, e é um bocadinho a fotografia do que se passa nos outros clubes, e até comparo o Passos de Ferreira dentro de portas com os nossos grandes na Europa, que é, sim, pode-se resistir e deve-se resistir enquanto se puder, mas estamos a competir, temos que ter essa consciência, estamos a competir contra empresas multinacionais e multimilionárias. E, no limite, estamos a competir contra empresas sem fundo, com bolsos sem fundo e sem limite. No futebol há regras, europeu, felizmente, no árabe ainda não, mas no futebol europeu ainda há regras de fair play financeiro, de metas financeiras, mas que mesmo assim os clubes conseguem contrariar um bocadinho com receitas e jogar um bocadinho com os bolsos sem fundo dos seus donos, nomeadamente o Manchester City, nomeadamente o Paris Saint-Germain, etc. Portanto, até quando é que se vai conseguir competir contra estas empresas multimilionárias? Só com um grande volume. E nesse aspecto, por isso é que eu diria que há 3, 4 clubes que... Diria 3 clubes que ainda conseguirão resistir algum tempo a isto. São os clubes com maior massa adepta, mas essa massa adepta tem que estar envolvida. Tem que pagar cotas, não é? Tem que, no fundo, ser o investidor num nível massificado que outros investidores a nível individual conseguem ser. Há vários pontos que eu gostava de trazer aqui daquilo que vocês foram dizendo. Um é que, efetivamente, o futebol, os clubes são vistos como empresas, não é? Se nós formos ver o regulamento da Liga, eles são tratados como sociedades desportivas e legalmente são obrigadas tem que ser. a isso. Agora, há 2 pontos. É que o objetivo de uma sociedade desportiva é o lucro. Ou seja, o objetivo de uma SAD é o lucro e a SAD é uma empresa, portanto, friamente falando, e a SAD reporta aos seus investidores, portanto, aos seus acionistas. O objetivo dos adeptos do futebol, não é? De sócios do futebol, é o seu clube ganhar, é o futebol em si, o jogo. E muitas vezes o que acontece é que um adepto de futebol, um sócio, não quer saber de fundos de investimento, ou seja, ele não é isso que o apela, ele não está a investir numa empresa, ele quer apreciar o futebol que acontece, o jogo. Agora, o que me parece, e o que o Luís está a dizer também, é que cada vez mais tem de haver este alerta, ou seja, os sócios, se querem manter estas raízes, têm de estar cada vez mais interessados e empenhados na informação que não é interessante para eles, ou seja, aquilo não é o trabalho deles. O adepto de hoje em dia tem muito pouca paciência para processos. Eu não acho que hoje em dia é cada vez mais complexo, portanto é cada vez mais difícil tu acompanhares. Eu vou dar outro exemplo que está ligado com as receitas dos clubes. O adepto de sofá de sábado e domingo não tem paciência nem se calhar ética futebolística de pensar que se assinar um canal premium para ver futebol está a dar dinheiro a esse canal premium que posteriormente pode pagar mais dinheiro
aos clubes. O adepto de futebol hoje pensa no caminho fácil e barato, que é o ilegal, a pirataria, que tira dinheiro aos canais premium, que tira dinheiro aos clubes. O adepto de sofá, se calhar, não paga cotas de sócio ao clube, que retira receita ao clube. E, portanto, se calhar se fosse a Alemanha, se calhar se fosse a Inglaterra, culturalmente é diferente. Culturalmente é diferente, e se calhar culturalmente, por isso é que também se explica que esses clubes, também a dimensão é diferente, mas também a dimensão... É diferente. Eu acho que a transparência também de fundo é diferente, acho que isso às vezes também causa algum... Há bocado estavas a falar da questão do Futebol Clube do Porto, do portal de sócio, não é? Ou seja, se calhar estas questões de transparência, de saber exatamente o que é que os clubes fazem com o dinheiro ou não, esta abertura... Isso é fundamental. É isso, ou seja, isso também motiva que um adepto ou um adepto de sofá se sinta mais... Quanto mais transparente... Agora, eu também acho que o futebol moderno é cada vez mais complexo, precisamente por esta questão da empresa, ou seja, para tu conseguires acompanhar isto, efetivamente é difícil. Eu estava a ler hoje os processos da questão do Alverca e tudo, do Alverca e das SADs, portanto Santa Clara e Alverca, e é difícil entender toda aquela linguagem, é difícil, tu olhas para um relatório de contas de um clube e é difícil entender o que se passa ali, e depois muitas vezes acontece que chegas a uma Assembleia Geral e tens de discutir o futuro do teu clube, portanto se ele é transformado em SAD e se é adquirido por aquela pessoa específica, e um adepto comum não tem conhecimento para conseguir acompanhar aquilo, e o que nos dizem, e eu digo isto porque estive no papel de sócio numa Assembleia, é: não tenho plano B, estamos entre a espada e a parede, portanto, ou somos adquiridos ou vamos ao charco.